Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. O pastor diz que esse é o culto que ele mais gosta, em função do estudo. Quem dera, né, a igreja toda tivesse esse pensamento, né? Se nós observarmos, quando Cristo pregava a palavra, as pessoas esqueciam até que tinham que comer. E era a palavra que fazia diferença. Eu sou suspeito porque eu amo a palavra, né? Os irmãos já tiveram a oportunidade de me conhecer um pouco melhor. Para mim, nada substitui a palavra, né? Eu tenho livros da Bíblia, como o livro de Gálatas, por exemplo, que eu já li mais de 200 vezes. Estudei o livro de Gálatas mais de 200 vezes. E acredito realmente que aqueles que querem fazer a diferença nesse mundo terão que conhecer muito bem a palavra. Verdade, Jesus. Glória a Deus. E podem ter certeza que, a partir do momento que a igreja começa a estudar a palavra, a briga começa, a luta começa. Eu não conheço uma só pessoa, nenhuma, que resolveu realmente conhecer a palavra de Deus para poder conhecer a vontade de Deus que não tem luta. Não conheço nenhuma. E eu conheço muita gente nesse Brasil afora. Conheço muita gente e não conheço muita gente que conhece nossos materiais, que conhece nossos estudos e que nos ligam e dão testemunho. Olha, Rogério, depois que eu comecei a estudar os vídeos do irmão, comecei a estudar mais a Bíblia, irmão, minha vida virou de cabeça para baixo. E foi assim com os profetas do passado. Todos que quiseram, né, realmente servir a Cristo tiveram dificuldades. Então não estranhem se as dificuldades vêm. O pastor me dizia agora, né, que infelizmente a igreja, muita gente não está dizimando, não está colaborando. E essa é a luta. É a luta, porque o inimigo realmente vai tentar impedir de todas as formas, né, que a vontade de Deus seja feita. Né? Eu sou dizimista, e não sou dizimista porque alguém me ensinou, eu aprendi na Bíblia, tive experiências com Deus, inclusive, em relação ao dízimo, né? Mas não é um tema, sinceramente, que eu gosto de pregar. Eu não gosto de pregar sobre o dízimo, porque infelizmente hoje muitos pastores fazem mau uso dele. E aí aqueles que querem fazer uma obra boa são penalizados por isso. Conheço muita gente também que se diz cristã e diz: não, eu não dizimo. Eu pergunto para eles, digo, por quê? Não, porque tem muito pastor aí que está fazendo mau uso do dízimo. É verdade. Mas não são os falsos pastores, não são os maus pastores que vão atrapalhar a obra do Senhor. Nós não podemos, por causa dos maus, deixar de fazer o que é correto. Deus nunca falou: olha, se eles fizerem errado, vocês façam também. Não. Então, é óbvio que a igreja vai ter problema. E no dia de hoje, irmãos, eu quero pedir a todos, encarecidamente, não tenho dúvida que esse é o tema mais difícil que nós vamos estudar na igreja. Eu, inclusive, fiz questão de comunicar ao pastor, disse: olha, pastor, nós vamos estudar um tema. E o pastor me pediu, né, que não fizesse na semana passada, porque ele não estava aí, eu vejo isso com bons olhos, porque o tema de hoje é um tema que tem dividido a igreja de Deus no mundo inteiro. É um tema que a maioria não consegue ver luz, e eu só peço aos irmãos que, por favor, não tomem nenhuma decisão, sejam como os bereanos. O que diz a palavra de Deus sobre os bereanos? Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque ouviam de bom grado, ouviam com atenção, ouviam com vontade de aprender, mas depois iam eles mesmos ver se as coisas eram de fato assim. Então ele diz: os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses, porque eles ouvem de bom grado e depois vão examinar as escrituras para ver se é assim. Façam isso. E aí vocês estarão seguros
nos braços de Deus. Recentemente, uma irmã desta igreja e um outro irmão também, e não sei se mais alguém, talvez até tenha havido mais pessoas, me perguntaram sobre o sábado. A ideia geral que se tem sobre o sábado, em primeiro momento, é que o sábado é coisa dos adventistas do sétimo dia. Essa é a ideia que se tem, né? O sábado é uma coisa dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas inventaram isso e agora, né, fala-se do sábado porque é um ensinamento deles. Bom, só para que se tenha ideia, em primeiro lugar, né, nós, como o povo de Deus verdadeiro, o verdadeiro povo de Deus, só temos uma pergunta a fazer sobre qualquer doutrina. Qualquer uma. Não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, não importa se é arrebatamento secreto, se é trasladação, nós só temos que fazer uma pergunta. Está escrito. Essa é a única pergunta nossa. Não importa se vem do Adventista, se vem do Testemunho de Jeová, se vem dos Mormons, se vem dos Espíritas, não importa. De onde vier, nossa pergunta é uma só. Está escrito? Se tiver escrito, amém. Não está escrito, fora. Ainda que o mundo inteiro, ainda que todas as igrejas do mundo digam que tal coisa é verdade, se não estiver escrito, fora. Por quê? Por quê? Porque Cristo nos ensinou assim, ou não? Quando ele foi atacado no deserto, o diabo chegou para ele e disse, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Então, o diabo primeiro disse assim, se você é o Filho de Deus, faça um milagre. O que Jesus disse? Mas antes disso, está escrito. Peraí, você está me pedindo algo. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Quando ele faz isso, o inimigo saiu correndo, né? Não. O que o inimigo fez? Se tu és um filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora o diabo citou a Bíblia. O diabo citou, você é um crente que lê a Bíblia. Então eu vou citar a Bíblia também. E citou a Bíblia. Jesus disse o quê para se defender? Não é bem assim. O que ele disse? Antes disso, também está escrito. Olha a defesa dele. Primeiro está escrito. O diabo pega, agora está escrito e fez o quê? Fez o que a grande maioria faz. Cita um pedaço, come outro para enganar. E Jesus diz o quê? Também está escrito. Né? E aí ele cita o texto correto, completo. Assim tem que ser o crente. Tem que conhecer bem a palavra de Deus para se defender. Porque senão o inimigo vai enganar com a Bíblia aberta. E finalmente, né, nós hoje estamos aprendendo, né, que está escrito é a norma pela qual todo cristão de verdade vive. Né? Então, deixando de lado, irmãos, quem defende, quem não defende, vamos ver o que está escrito sobre o sábado. Certo? Vamos lá? Vamos começando, como deve ser todo estudo. E por que eu pedi ao pastor que gostaria de estudar isso? Primeiro, porque é um desejo da igreja. Se a igreja tem um desejo, é porque o Espírito de Deus está tocando na igreja para que ela saiba. Certo ou errado, a igreja quer saber. Então vamos ver realmente o que está escrito sobre isso, deixando de lado de onde vem. Não importa, repito, se vem do Adventista, se vem do Testemunho de Jeová, não importa, tá? No livro de Gênesis, que é onde começa a nossa história, certo? O livro de Gênesis. Se vocês observarem, e assim, fiquem à vontade para perguntar hoje, eu só peço, por favor, se alguém tiver uma dúvida, levante a mão, sem falar, apenas levante a mão primeiro, tá? Para que não haja um alvoroço, e aí devagarinho a gente vai elucidando, tá? Ok? Gênesis, capítulo 2. Versículo 1. Gênesis 2, versículo 1. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, fez o quê?
descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E fez o quê? O que ele fez? Ele abençoou. E o que mais? E o santificou. Por quê? Nele descansou de toda a obra, porque tinha que dar. Ok, então vamos lá. Primeiro, está escrito ou não? Tá. Muito bem. Então, pergunto. A igreja ora pedindo que Deus abençoe a igreja. Certo? Deus abençoou a igreja. Abençoou ou não? Abençoou. Um dia ele vai dizer assim, desisto, não vou mais abençoar a igreja. Sabe que ele vai fazer isso? Não. Se ele abençoou, ele abençoou. Só que ele não apenas abençoou, ele fez o que mais? Santificou. Pergunto, Deus vem e separa o pastor para ser pastor. Santo é separado. Uma coisa que é santa é separada. Então ele vem e diz assim, eu separei o pastor para mim. Eu separei o pastor Vanderlei, eu separei o pastor Preto. Separei. Ele vai desseparar um dia? Não. Separou, santificou. Então o pastor é uma pessoa hoje separada para Deus. Se Deus o separou. Então a Bíblia não mostra nenhum caso em que Deus santificou algo e depois disse, não vou mais santificar. Não tem nenhum caso desse. Nenhum. Mas só para que os irmãos entendam, por favor, vamos apenas seguir por enquanto o que está escrito. Vamos ler de novo para que fique claro. Deus fez toda a obra. Como é que ele ia fazendo? Vocês lembram? Voltem um pouquinho no capítulo, ali mesmo, no mesmo capítulo 1, versículo 30 e 31. Vamos ler. A todo animal da terra, a toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi o quê? A tarde e a manhã, o dia sexto. Se vocês observarem, Deus começa a criar a terra. E ele vai repetir a todo momento. Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E assim vai. Quando chega no dia sexto, ele finalizou tudo o que tinha que fazer. Aí ele diz o seguinte, assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então ele acabou. Em que dia que ele acabou? 7. Uma pergunta que a igreja tem o direito de fazer. Mas espera aí, esse dia que a Bíblia fala, foi o dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, não foram dias? Ou foi um dia, cada um deles? Como nós sabemos? Como é que nós vamos entender isso? Lendo o que está escrito. Se eu digo que a irmã já viveu muitas tardes e manhãs, isso quer dizer o quê? Que a irmã já viveu muitos dias. Agora eu digo, essa pessoa viveu uma tarde e manhã. O que eu estou falando? Um dia. Por quê? A Bíblia considera um dia somando uma tarde e uma manhã, que são 12 horas do período da tarde e 12 horas do período do dia. Se vocês observarem, vocês vão ver, inclusive, que Deus diz que fez separação entre o quê? O dia e a noite. Muito bem, certo? Então, Deus, dois aspectos que eu quero que os irmãos tenham em mente aqui. Para Deus, não vale o relógio. Não vale o relógio. O que vale para Deus? Vamos voltar um pouquinho. Qual é o relógio de Deus? Capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Vamos ler? Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para quê? Para quê? Para ver separação entre o dia e a noite. Então o que ele colocou para separar o dia e a noite? Luminares. Certo? E sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e para anos. Então o relógio de Deus é o sol e a lua. Correto? Vamos ver mais. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. O que ilumina a terra? O sol e a
lua. E assim foi. 16. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar ao dia. Qual é esse? O sol. Muito bem, irmãos. E o luminar menor para quê? E fez as estrelas. Olha que impressionante. Então Deus já deu um método pelo qual você pode saber quando começa e quando termina um dia. O que o inimigo fez? O inimigo foi lá, criou, não que ele criou um relógio como um mecanismo ruim, mas o que ele fez? A partir do relógio, ele disse para o mundo inteiro que o dia começa a que horas? Que horas? Não. Meia-noite. Veja, o mundo entende que o dia começa à meia-noite. Ou não? Sim. Mas veja que Deus separou o dia e a noite. Se você começa o dia à meia-noite, o que você vai ter? Das 12 até as 6, você tem a noite. Das 6 até o meio-dia, você tem o quê? Dia. Certo? Até as 6 você tem dia e depois tem noite de novo. Ele misturou. Enquanto Deus separou, Deus pega do que nós chamamos, veja, houve tarde e manhã. O que vem primeiro? Amanhã ou a tarde? Para Deus. Vejam bem, leiam. O que está escrito? Houve, ele não diz houve manhã e tarde, ele diz o quê? Houve tarde e manhã. Então começa pelo período da tarde, começa pelo período da noite. Como você sabe? Por exemplo, hoje, que horas são? No nosso relógio mesmo, que horas são agora? 8h16. Se você perguntar para qualquer pessoa que dia é hoje, ele vai dizer que dia que é hoje. Que dia que é hoje? Dia do mês. Oi? 23. Mas pela Bíblia já é dia 24. Por quê? Porque já houve o pôr do sol. E quem é que determina o dia? É o luminar maior. Quando ele se escondeu, começou um novo dia. Isso é bíblico. E nós vamos ver, inclusive, quem que mudou isso tudo. Quem foi que mudou. Tá? Bom, então a Bíblia faz questão de dizer que houve tarde e manhã. Porque Deus estabeleceu os dois luminares. Porque, claro, naquela época nem relógio tinha. Mas nós vamos ver mais à frente o que aconteceu, tá bem? Um pouquinho de paciência, eu sei que não é um tema fácil, mas vamos devagarinho, né? Então, voltem agora tendo isso no coração. Vocês vão ver que diz houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia houve tarde e manhã. Deus precisa de muitos dias para criar as coisas? Não. Quando Jesus, alguém, estava lá um paralítico, Jesus dizia, levanta, toma o teu leite e anda. Quanto tempo ia passar para ele levantar e andar? Vários dias? Não, porque o poder de Deus é na hora, segundos. Levanta, toma o teu leite e anda. Dependia só agora da pessoa. Se ele conseguisse levantar em 1 milésimo de segundo, ele estava curado em 1 milésimo de segundo. Se ele ficasse ali olhando para a perna, ia demorar. Entende? O problema nunca esteve na palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. O problema está onde? Nós. Certo? Nós. Bom, vamos voltar então agora para o capítulo 2 de novo e vamos pegar mais algumas pérolazinhas ali. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia. Que dia é esse, irmãos? Que dia os irmãos acham que é esse dia, o 7º? Vamos fazer a conta para não errar. Para não errar. Segunda-feira. Que dia seria segunda-feira? O nome já diz. Segunda-feira. Porque é o segundo dia da semana. Então nós temos primeiro dia. O primeiro dia qual foi? Domingo. Primeiro dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto. Era uma sexta-feira. E aí veio o 7º dia. Se você pegar qualquer calendário, não os novos que estão saindo pela nova ordem mundial, os da nova ordem mundial novo, já estão saindo alterados. Mas você vai ver em qualquer calendário que você pegar. Como é que está lá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7º dia. Certo? Por quê? Porque o sábado é o 7º dia. Agora, vejam bem.
havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia. Deus estava cansado? Por que ele descansou nesse dia? Amém. Ele descansou como um exemplo para nós. Descansou como um exemplo, ele não precisava. Ele descansou nesse dia, né, no 7º dia, de toda a obra que tinha feito. E vejam que Jesus disse: meu Pai também trabalha. Eu trabalho, meu Pai também trabalha. O trabalho do Pai é criação. Mas mesmo sendo um Pai que não cansa, porque o cansaço veio da onde? Veio do pecado. Lembram? Depois que Adão peca, com o suor do teu rosto, né, agora você vai ter que lavar a terra. Antes não tinha. O ser humano não foi feito para cansar. O ser humano recebia constantemente a energia vital de Deus. Nós fomos criados para ser imortais. Não haveria nenhum problema para o ser humano. A mulher não tinha que ter dor no parto, ou tinha que ter. Não. Depois do pecado, ele diz, ó, com dor darás filhos. Mas não era para ter. Tudo isso é resultado do pecado. Tudo. Né? Os espinhos nas flores, tudo é resultado do pecado. Porém, né, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E, como lemos, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, algumas questões surgem, e eu não quero colocar isso como um ataque. Ah, não, o sábado era para o judeu. Veja, até onde estamos? Pergunto, Deus é judeu? Deus é o nosso Pai, é Pai de todos nós. Aqui não tinha raça nenhuma. Ele deu como exemplo para quem estava ali? Adão e Eva. Começa o exemplo já para eles, certo? E eles começam a fazer, obviamente, o trabalho que deveriam fazer, certo? Vamos para o livro de Êxodo. Nós vamos pular todo o Gênesis, tá? Apenas para... porque vamos focar só nesse que é o estudo de hoje, tá bom? Êxodo, capítulo 20. Perdão, antes disso, para que fique mais claro isso, por favor, me acompanhe para o livro de Apocalipse. Quero ler apenas um texto aos irmãos. Apocalipse. 2 textos vamos ler. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. 12, 17. Vejam o que diz ali. O dragão, quem é o dragão? Diabo. O diabo irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? Igreja. O diabo ficou bravo com quem? Mas ele foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ele ficou bravo com a igreja, mas ele vai fazer guerra com quem? Veja, ele ficou bravo com a igreja de Santa Teresa. Ficou bravo com todos, certo? Mas a guerra dele é com quem? Com quem? A descendência, o resto da sua semente. E quem são eles? Com quem que ele realmente vai fazer guerra? Com nós quem? Com nós quem? Vamos ver o que está escrito. Com nós quem? Diz o resto da sua semente. Quem são eles? O que diz ali? Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus. Então, peraí. Com quem que o diabo realmente vai fazer guerra? Com quem guarda os mandamentos de Deus. E o que mais? E tem o testemunho de Jesus. O pastor me dizia uma coisa muito interessante, eu concordo com ele. O pastor me dizia o seguinte: o problema é que os adventistas só falam no sábado. Só falam no sábado, só falam no sábado. Pergunta, o que diz o texto aqui? Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Não pode faltar o testemunho de Jesus. Mas também não pode faltar o quê? A guarda dos mandamentos. Então é o seguinte: existem aqueles que vão chegar para você e vai dizer assim: não, eu guardo o sábado, você não guarda. Isso é testemunho de Jesus? Não. Existe aquele que diz: eu estou na graça, você está na lei, você está fora. Está errado também. O verdadeiro povo de Deus
guarda os mandamentos da lei de Deus e tem o testemunho de Jesus. São pessoas que dão testemunho. A pessoa chega lá e diz: escuta, você conhece o pastor Vanderlei? Ah, conheço. É um pilantra, né, aquele homem. Como é que pode? Está dando testemunho de Jesus? Não. O cristão, ele tem que dar testemunho onde ele vai. Com palavras agradáveis. Está todo mundo brigando, ele está na dele. Jesus não fomentava briga, não fomentava guerra. Então é preciso, sim, que os cristãos entendam que é preciso guardar os mandamentos da lei de Deus. Isso a igreja aqui já sabe, está ótimo. Mas é preciso também o testemunho de Jesus. Agora, tendo em mente que o diabo vai ficar bravo e vai fazer guerra com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, por que vocês acham que ele vai fazer guerra contra nós? Por quê? Porque é o povo que vai incomodá-lo. É o povo que vai ter poder nas mãos de Deus para poder fazer frente aos enganos dele. Porque a maioria vai dizer: não, os mandamentos da lei de Deus não precisa. Não, testemunho não é bem assim. Eu já estou salvo, eu estou bem. Esses não vão incomodar o inimigo. Não vão. Gente, o melhor, entendam bem isso, o melhor testemunho pro diabo é um sujeito que se diz crente e é um mau sujeito. É a melhor pessoa que o diabo pode ter na mão. Por quê? Porque esse, o diabo diz, né? Tá vendo? Isso aí que é cristão. Ó. Cristão é isso aí, ó. Irmãos, meu pai não é uma pessoa má. Não é um sujeito mau. Ele descansa, ele morreu. Mas ele não é uma pessoa má. E ele dizia para mim: Rogério, eu vendo para qualquer pessoa menos para crente. Crente não paga conta. Não sei se eles acham que Deus vai descer do céu e vai pagar a conta deles, mas não paga. Que testemunho é esse? Vejam, irmãos, eu sei que a gente não pode generalizar. Tem crente e tem crente. Mas para quem é do mundo, para ele não faz diferença. Essa crentaiada aí que não paga. É assim que eles acham. E nós precisamos dar um testemunho diferente. Se nós formos igual ao mundo, daí, não é? Bom, e inclusive acontece isso. Eu conheço adventistas que, por exemplo, ele contrata um serviço com o pastor Pedro. O pastor Pedro é pedreiro. Contratou o serviço. Aí o pastor Pedro fez o trabalho, terminou numa quarta-feira, foi lá receber, o rapaz não estava, o adventista não estava. Ele foi para casa, mas ele precisa do dinheiro. Aí no sábado, ele só pode voltar lá sábado. Ele vai lá, pega o ônibus, gasta, tudo vai lá, chega no sábado para cobrar o que ele tem direito. O que o adventista diz para ele? Não, eu não pago no sábado. Isso é um absurdo. Essa é a falta de equilíbrio. Eu devo, a culpa é minha se eu não paguei. Né? Não importa, o sábado é santo, é abençoado, segundo, mas eu tenho que honrar meu compromisso. E é aí que vem o problema. Isso é testemunho de cristão daí? Claro que não. Quando que um homem desse daí vai aceitar que o sábado seja um dia santo e abençoado? Nunca. O sujeito usa o sábado como uma desculpa para não me pagar. Claro que também não são todos os adventistas, não são todos os batistas do sétimo dia, não são os meninos de Deus, não é a igreja da reforma. Tem várias igrejas de pessoas que guardam o sábado, inclusive na Assembleia. Eu conheço muitos assembleianos que guardam o sábado. O problema é quando o testemunho é ruim. O mandamento diz claramente que não se deve fazer imagens, né? Não se deve prostrar sobre elas. Mas aí eu pego e vou chutar uma santa. Está errado também, irmãos. Na cabeça daquela pessoa é uma santa, né? E nós temos que ter amor, com carinho, com amor, mostrar para ele que aquilo não se faz. Agora eu vou lá e chuto uma santa, vocês acham que isso é testemunho de um cristão? Não é. Não é necessário isso. Agredir a fé do outro. Não há necessidade disso. É como disse o pastor. É exatamente assim, né? De um lado, tem aquele que chega e diz: não, vocês são adoradores de imagens, são tudo idólatras, são pagãos, são isso ou aquilo. Por outro lado, ele próprio está sendo um mau testemunho e não está guardando o mandamento como ele acha que está. É assim, irmãos. Jesus disse, inclusive, aquele que odiar no seu coração já matou, você está odiando o sujeito. Não está matando ele, está transgredindo o mandamento também. Né? Bom, vamos ver então também Apocalipse 14, 12. Vai ficar mais claro ainda isso. Né?
versículo 12. Aqui está a paciência dos... Perdão, podem procurar isso aí. Apocalipse 14, 12. 14, 12. O que diz ali? Aqui está a paciência de quem? Santos. Quem são eles? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ele está dizendo, o irmão e a irmã querem ser pessoas santas, separadas. O que elas precisam fazer? Guardar os mandamentos. Ele diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É o mesmo caso que lemos lá, certo? E o inimigo vai se irá contra eles. E se vocês lerem um pouquinho à frente, vocês vão ver que são esses os que venceram a besta. Claro que a besta também tem o seu sinal, a besta também tem o seu nome, também tem sua marca, certo? Bom, vamos então voltar agora lá para o livro de Êxodo de novo. Êxodo. Versículo 19. Êxodo 19. Veja que nós só pegamos o Apocalipse por uma razão. Para mostrar que isso está no futuro. Isso é para os nossos dias. Porque nós podemos dizer, não, mas isso foi do passado. Mas lá em Apocalipse está mostrando também, né? Para que os irmãos possam anotar e estudar depois, tá? 19, 4. 19, 4. Deus está falando para nós. Vós tendo visto o que fiz aos egípcios. Vocês viram ou não viram? Pela Bíblia, nós vimos o que ele fez aos egípcios também, não só aquele povo lá. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Todos nós, sem exceção, saímos de onde? Do Egito, ou não? Nós estávamos lá no mundo. Eu não sei os irmãos todos aqui, mas eu estava no mundo, né? E um dia Deus veio e nos tirou do Egito, que é o mundo. Nos tirou de Babilônia. E trouxe para quem? Ele diz, eu os trouxe para mim. Sim ou não? Sim. Agora, claro, você pode dizer, não, ele não me trouxe para ele. Bom, aí é um problema seu. Mas eu acredito que ele trouxe você para ele. Agora, olha o que ele vai dizer. Agora, pois, eu trouxe vocês para mim. Muito bem. Agora, pois, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz. Ele está dizendo o seguinte, vocês têm que ouvir a minha voz de forma diligente. O que é isso? Com atenção. Ouçam a minha voz com atenção, diligentemente. E se vocês guardarem o meu conserto, tem 2 se aqui ou não tem? Tem condição ou não tem? Tem. Ele está dizendo, se vocês ouvirem a minha voz e se guardarem o meu conserto, o que vai acontecer? Se fizer isso, o que ele diz? Estamos aí em Êxodo 19, 5. Se ouvirem a minha voz e se guardarem o meu conserto, o que vai acontecer? Então serei o quê? Serei minha propriedade. Dentre, Todos prestem bem atenção nisso. Irmãos e irmãs, por isso disse, é muito importante esse assunto. Se vocês ouvirem a minha voz e se diligentemente guardarem o meu conserto, então vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês serão um povo especial para mim. Especial. Mas vocês não serão um povo especial se simplesmente disserem que aceitaram a Cristo. Vocês serão meu povo especial se vocês, o quê? Além de aceitar a Cristo, porque eu não posso ir a Deus se primeiro eu não aceitar Cristo, certo? Eu aceito a Cristo, e agora? Para ser um povo especial, guardar o conserto, muito bem. Se guardarem o meu conserto, então vocês serão um povo especial, peculiar, dentre todos os povos, inclusive dentre todos os cristãos. Povo especial, certo? E aí ele diz, porque toda a terra é minha. E vós me sereis o quê? Reino sacerdotal. E vocês serão reis e sacerdotes para mim, se fizerem o que eu lhes peço. Reino sacerdotal e um povo, o quê? Santo. Pergunto, não quero forçar nenhuma situação. Deus abençoa e santifica um dia. Tá bem? Abençoa e santificou o 7º dia. Eu quero ser santo. Para ser santo, o que eu preciso? Oi?
Claro, eu preciso guardar um dia que ele abençoou e um dia que ele santificou. Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser do que também? Abençoado e o que mais? Santificado, claro. É óbvio, mas vamos ver. Vamos ver. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora eu pergunto, de novo. Você pode dizer, não, mas eu não sou de Israel. Bom, sinto muito, mas isso é um problema seu. Daí. Você está esquecendo que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. E você só está fazendo confusão. Porque você está esquecendo que o povo de Israel literal rejeitou a Cristo. E nós temos que ser o Israel espiritual. Essa promessa é para nós. Agora, claro, é uma promessa que vem pela fé. Quem abraçar, vai ver. E é tão fantástico isso que você não precisa arriscar. Não precisa arriscar no sentido de dizer, não, será que é assim? Tente. Faça um propósito com Deus e verifique o que vai acontecer. Ele não é um Deus que promete para não cumprir. Né? Mas vamos seguir. Então ele diz, ó, se guardares o meu conserto, certo? Agora, ele vai apresentar o conserto dele. Vamos lá para Gênesis, para Êxodo 20. Êxodo 20, um pouquinho para frente. Ele vem e fala agora, né? Ele fala do concerto, daí ele vai falar, olha, no terceiro dia todo mundo se santifique, ninguém toque mulher, se preparem assim, assado, porque eu vou apresentar o meu concerto. Agora ele começa, né? 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Éramos servos do inimigo ou não éramos? Sim ou não? Sim, concordamos. Né? Mandamento número 1, irmãos. Qual é? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de ti. É razoável ou não é? Deus pode ou não pode dizer não terás outros deuses diante de mim? Pode ou não pode? Pode. Um mandamento simples. Ó, não quero que vocês tenham outros deuses, porque eu comprei vocês. Vocês são meus. E acreditem, Deus é um Deus ciumento. Ele não divide aqueles que são dele. Então, não terás outros deuses diante de mim. Mandamento número 1. Mandamento número 2. O que diz ali? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra. Então, não, mas nós só fazemos a imagem de Jesus porque é apenas uma representação. Nós só fazemos a imagem de Jesus para representar. Mas Deus disse, não é para fazer. Não é para fazer. Não tem desculpa. Você quer adorar uma imagem? Adore. Você quer, mas não pense que Deus aceita. Porque Deus não trabalha assim. Deus diz assim, olha, eu te tirei da terra do Egito. Eu tirei você do mundo e você é meu. E eu quero fazer um concerto com você agora. Nesse meu concerto, você não pode ter outros deuses diante de você. Tá bem? Você dizer razoável, senhor. Tá ótimo. Aí ele diz assim, não faça para você imagem de escultura. Nem do que é senhor. E você diz o que para ele? O quê? Não, senhor, olha, eu vou fazer, mas eu só vou fazer para... Não. Ele disse claramente, não é para fazer. Não tem o quê? Não tem desculpa. E, inclusive, ele diz que não é para fazer imagem do que há, leiam lá de novo, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Só para que vocês tenham uma noção, vocês já viram isso aqui? Alguém sabe mais ou menos o que é isso? O que é isso? Vocês já viram que esse é a mitra que ele usa. Essa aqui é uma cabeça de peixe, simbolizada em honra ao deus Dagon, que é o deus peixe. Só para vocês terem ideia do porquê algumas coisas acontecem. O templo, que lembram que Salomão derrubou as colunas e derrubou o templo? Aquele era um templo do deus fenício, o deus Dagon, ou o deus peixe. E nós já vamos ver por que isso é importante. Veja que ele diz das águas. Então, o inimigo trabalha assim. Ele usa tudo que houve no passado como um engano,
mas ele dá uma cara cristã. O mundo pensa que o Papa é o quê? Cristão. Mas o Papa é o quê? O que o Papa é? Tudo bem. Igreja Católica Apostólica Cristã, não é isso? Não, o que diz? Romana, ele é romano. Romano. No passado, com Roma, o imperador era Deus. Dizia-se Ave César. O que é o Ave hoje? Maria. Ave Maria. Não mudou. Ele apenas dá uma nova roupagem para fazer de conta que é cristão. Né? O Deus Dagon também é servido por quem? Iemanjá, a rainha dos mares. Não é? Quem é a rainha dos mares? É a mesma Maria dos católicos, é a mesma Diana dos Efésios, é a mesma Ísis, é a mesma, irmãos, é a mesma Semiramis babilônica, é tudo a mesma coisa. O inimigo apenas dá uma roupagem cristã para que o cristão seja enganado. Porque o inimigo sabe que para o crente ele não pode inventar qualquer historinha. Então ele vem com um engano para cada um. Ele tem engano para o católico, ele tem um engano para da Assembleia, ele tem um engano para da congregação, ele tem engano para todo mundo. Nenhum de nós está isento. E nós só podemos nos defender pela palavra, porque senão vamos ser enganados. Né? Bom, então, mandamento número 1, não terás outros deuses diante de mim. Número 2, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Quem está em cima nos céus? Deus, nosso Pai e Cristo Jesus. Não é para fazer nada parecido. Por quê? Nós não vimos eles. E Deus não quer que faça. Né? Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu tenho ciúme quando vocês fazem essas coisas, porque não sou eu que vocês estão adorando. É o que ele diz. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me... Deus fica o quê quando você se ajoelha para uma imagem? Aborrecido, irmão. Isso me aborrece. Ele tem direito de ficar aborrecido ou não tem? Veja, ele não fica bravo. É diferente. Ele não fica bravo. Ele não olha para o católico, ele não olha para a pessoa que está adorando uma imagem e diz assim, eu estou bravo com você. Não. Ele fica o quê? Aborrecido. E aborrecido de Deus é triste. Fica triste. Certo? Por quê? Te tirei da terra do Egito, chamei você para mim, e você agora... Agora, claro, eu não vou entrar nos detalhes disso. Tem muita gente que a imagem de escultura, o outro Deus dele, é o ventre. Para ele é mais importante comer do que qualquer outra coisa. Tem outro que o Deus dele é o carro, o outro é a moto, o outro é a casa. Qual era o Deus da mulher de Ló? Os bens. Por que ela olhou para trás? De curiosa? Não, ela olhou para trás porque estava deixando para trás a casa. Minha cozinha americana, meu colchão novo, minha cama nova. Vai queimar tudo. E agora? Estava lá o coração dela. Os anjos apressando ela. Vamos, gente, vamos sair, vai queimar tudo isso aqui. Não, eu quero ficar. Mas você vai queimar. Não, eu vou ficar. Vai que não queima. Irmãos, é terrível. Igual o jovem rico. Oh, muito bem, jovem rico. Saiu triste porque tinha muitas propriedades. Faço misericórdia em milhares, olha só. Ele diz, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares. Milhares de quem? E a quem? E que mais? Milhares, irmãos, milhares. Se você aceitar e procurar guardar os mandamentos de Deus e amá-lo, milhares serão abençoados nas suas gerações. Daqui a pouco vai nascer, você vai morrer, vai passar 1000 anos. Passaram já 10 gerações, eles estão sendo abençoados porque você resolveu guardar os mandamentos da lei de Deus. Vamos lá? 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É razoável ou não é, irmãos? Deus pode ou não pode pedir isso? Pode, né? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, pessoas fazem tudo que é coisa errada e citam o nome de Deus aí. Faz brincadeira indecente. Brincadeiras, piadinhas. Pastor que faz aí,
E traz para as igrejas ainda para mostrar, faz cada brincadeira indecente. Tem um pastor, inclusive, que arrasta milhões por dia. Exatamente. Só faz palhaçada. Irmãos, não adianta, se nós sabemos. As pessoas às vezes dizem, não, mas nós não podemos tocar nos ungidos do Senhor. Eu pergunto, um homem ungido por Deus vai contar piada no sagrado púlpito de Deus? Não. Vocês acham realmente que um homem ungido vai fazer isso? Isso é um desrespeito com Deus. Mas gracejo com as coisas de Deus, né? Deus sempre precisou, entre aspas, porque Deus não precisaria de nada, mas todos os homens que ele chamou para ele, como profetas, vai lá e fala. Vai lá e fala para Acabe que ele está com problema. O servo de Deus não discute. Eu não vi um profeta que diz, vai lá e conta uma piada por aí lá para ver se ele fica feliz. Eu não vejo isso. E aí nós vemos pessoas com o microfone na mão contando piadinhas. Verdade. Várias. E realmente acham que estão fazendo a vontade de Deus. Me perdoem, irmãos. Isso é absurdo. Absurdo. Eu imagino Jesus, de fato, hoje, entrando nesses termos, em pessoa física. Se naquela época estavam negociando boi, estavam negociando cordeiro, ele pegou chicote, esparramou aquilo, tirou todo mundo lá de dentro, vocês imaginem hoje como que se faz nas igrejas. Jesus vendo pastor pisando em cima de um, empurrando o outro, rodopiando todo mundo, pulando que nem os malucos. Gente, isso não é o trabalho do Espírito de Deus, não é. A igreja precisa aprender o limite do que é alegria no Senhor. Tem nada de errado em louvar o Senhor, em ter alegria na casa de Deus para cantar. Mas, gente, olha o que está acontecendo. Por favor, por um momento, olhe o que está acontecendo nas que se dizem igrejas de Deus. Eu imagino os anjos chorando lá dentro, sem brincadeira. Eu imagino que os anjos choram, porque não é possível. Pessoas enganadas o tempo todo. E acreditem, a palavra de Deus não era. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas os que guardam a lei são bem-aventurados. Sempre, irmãos, vocês vão ver que o problema está na lei. Por quê? Porque se não tem lei, pode tudo. Como é que nós vamos saber o que é certo e o que é errado se não tem lei? Imagine você, morando em Santa Teresa ou em Cascavel, o prefeito amanhã de Cascavel diz assim, a partir de hoje não tem mais lei. Não tem mais semáforo, não tem mais placa de preferencial, não tem mais nada. Irmãos, o que é virar a cidade? Anarquia, claro. E eu pergunto, é mais importante a lei dos homens ou a lei de Deus? Qual que é mais importante? Claro. Não tem como fugir da lei de Deus e não tem como fugir da lei dos homens. Por quê? Vejam o que vai acontecer aqui. Então, o mandamento foi dado. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 8. Me ajudem aí. Primeira palavrinha. Lembra-te. Espera aí. O quê? Lembra-te. Por que lembra-te? Ele sabe. Irmã, eu digo para a irmã o seguinte. Irmã, por favor, eu queria que a irmã guardasse, né, essa caneta para mim. Por favor, guarda essa caneta para mim. A irmã guarda. Eu passo um ano, eu chego e digo, irmã, lembra-se da caneta. Agora, eu nunca dei uma caneta para a irmã. Eu vou chegar daqui um ano e vou dizer, irmã, lembra da caneta? A irmã vai me dizer o quê? Por que Deus diz lembra? Por quê? Duas razões. O mundo vai esquecer. O mundo, inclusive que se diz cristão, vai esquecer. Mas você, eu quero que lembre-se. E outra coisa. Se é para lembrar, é porque já foi dado antes. Onde foi dado? Lá no começo, quando ele descansou. Isso foi sendo transmitido. Adão foi transmitido para os filhos, foram para o Egito, esqueceram. Esqueceram dos mandamentos da lei de Deus. Então Deus vem e diz agora, lembra. Certo? Porque não era para vocês terem esquecido. Nós fomos para o Egito, e o que aconteceu no Egito? Nós esquecemos também. Nos esquecemos. Então ele começa com uma palavrinha que não tem como errar. Lembra-te do dia de... Sábado. Veja que aqui ele deu um nome. Lá ele chamou apenas de sétimo dia. Mas aqui ele vai deixar mais claro. Lembra-te do dia de sábado para o... Santificar. O que é santificar o sábado, irmãos? Separar. Muito.
Separa esse dia. É o que ele está falando, irmãos. Lembra-te do dia de sábado para separá-lo. Não é um dia comum. Porque é um dia abençoado e santificado. Que ele abençoou e santificou. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Santificando o sábado, você vai ser santificado. Separa ele. Esse é meu. É como o dízimo, irmãos. O dízimo é o quê? Santo. O dízimo é separado para Deus. Ah, não, mas esse mês eu ganhei pouco. Meu irmão, Deus colocou o dízimo como 10%. Se você ganha 10 mil, 10% é o mesmo do que quem ganha 1.000. Ou não? É a mesma coisa. Não pesa para ninguém. Ele separou. E ele, falando do dízimo apenas, ele chega e diz de forma muito clara, não adianta discutir com Deus, irmãos. Deus vem e diz assim, pode o homem roubar Deus? Você diria, não tem como, senhor. Tem sim, vocês me roubam. Alguém diria, senhor, como é que eu vou roubar o senhor? O senhor está lá no céu. Não, mas eu vou te mostrar como você me rouba. E ele é claro, irmãos, não adianta a gente ficar, sabe, dourando a pílula. Ah, não, eu amo o senhor. Não, mas não me obedece. Ele diz claramente, o mesmo Deus que diz, lembra-te do dia de sábado para santificar, diz que quem não devolve o dízimo está roubando, irmãos. Falei para vocês, eu não gosto de pregar sobre o dízimo. Não gosto. Mas eu não tenho que escolher o que gosto e o que não gosto. Está escrito, meus irmãos. Né? E nós vamos ter problemas. Sabe por que as igrejas sofrem tanto por falta do pão espiritual? Sabe? A razão é simples. Deus vem de forma categórica, diz assim. Né? Quando ele fala sobre o dízimo, ele diz o quê? Trazei os dízimos à casa do tesouro e faça prova de mim. Então ele diz assim, vamos lá, desafio. Traz o dízimo e daí faça uma prova comigo. Não queira fazer prova antes de me trazer o dízimo. Traz o dízimo e faz prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu. Aí o sujeito vem, traz o dízimo, começa a devolver e começa a perder dinheiro. Começa a ficar pobre, pastor. E aí ele começa a dizer, senhor, o senhor está me castigando, eu resolvi dar o dízimo para o senhor, agora o senhor está me tomando? Como é que é isso? A promessa dele é, eu vou abrir as janelas do céu. Não pense que as janelas do céu se abrem e começa a cair dinheiro de lá, irmãos. Ele está dizendo, eu vou abrir as janelas do céu e vou dar para vocês tesouro. Mas não confundam, tesouro é isso aqui. Tesouro é a minha palavra. Eu vou encher o coração de vocês da minha palavra, o verdadeiro pão do céu. Vocês serão pessoas únicas nessa terra, que vão conhecer a palavra como poucos. E talvez vocês morram pobres nessa terra, mas serão milionários no céu. Vocês terão coroas com 20, 30, 40, 100, 1000 estrelinhas. E quando vocês pegarem a coroa na mão, vocês vão olhar e vão dizer assim, senhor, quantas estrelas? O que é isso? Essas estrelas são pessoas que foram salvas pelo teu trabalho. São pessoas que foram salvas pelo teu dízimo, irmão. Porque o teu dízimo alimentou aqueles que foram pregar o evangelho. E pessoas se levantam hoje dizendo, não, o dízimo não é importante. Como não é importante? Nunca foi tão importante pregar o evangelho. O diabo está fazendo um estrago, irmãos, nesse mundo. Cristo está vindo. Nós precisamos pregar o evangelho e pregar rápido. Rápido. Mas aí o que acontece? Não dá. Não dá. Porque falta. Quero falar disso, mas enfim. Né? Então vamos lá. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias, não foi o que aconteceu lá na criação? Não foi isso? 6 dias trabalharás e farás toda a... O quê? Obra. Toda a... Tua obra. Ah, mas o sábado Jesus curou. Claro, mas a obra que ele estava fazendo era de quem? Irmãos, faça a tua obra. Você tem teu trabalho secular, você precisa ganhar o teu pão, você precisa... Faz a tua obra. Mas o sábado é dele. Ah, então o que eu faço? Faça a obra do Senhor neste dia. Vai visitar os pobres. Vai visitar os que estão presos. Vai visitar as viúvas. Vai visitar uma família pobre. Vai levar um pão, vai levar uma coisa. Faça a obra do Senhor neste dia. Não é para fazer como muitos que não, o sábado eu não faço nada. O sábado não é um dia para não fazer nada. O sábado é um dia para fazer a obra do Senhor, mais do que qualquer outra. Por quê? Porque esse dia é abençoado.
É um dia abençoado e santificado. Quem fizer isso vai ser abençoado, vai ser santificado. A promessa é dele. O que acontecia? Jesus foi, tinha um paralítico no tanque de Betesda, e era o dia de sábado. Ele foi lá e disse, toma teu leito e vai para tua casa. Lógico, 38 anos paralítico. Na hora ele pegou o que era, não era nem uma cama, não era nem um leito, era um cobertor, né? Tipo um colchonete, algo parecido, e ele põe embaixo do braço e vai para casa faceiro. Imagine você, 38 anos, paralítico, Jesus vem e te cura. Ele está indo, sabe o que os pastores da época falaram para ele? Eles falaram, viu, quem te falou para levar o leito no sábado? Hoje é sábado, você não pode levar o leito. Imagine, irmãos, onde estava o testemunho de Jesus? Veja, a pergunta deveria ser, quem que te curou? Ah, Jesus, que maravilha! 38 anos paralítico, ele curou você, que bênção. Não, estavam preocupados com o leito que ele estava levando. Vejam, irmãos, o problema na época de Jesus com os fariseus não era se o sábado devia ou não devia ser guardado, o problema é o que os fariseus faziam do dia de sábado. Jesus disse, inclusive, para eles, vocês estão procurando me matar. No dia de sábado, eles estavam fazendo planos para matar Jesus. E Jesus, por isso ele disse assim, no sábado é lícito fazer o bem ou matar? Por quê? Porque eles estavam projetando a morte dele no sábado. Então, não, nós guardamos sábado. Então não nos enganemos, irmãos. Faltava o testemunho de Jesus. Como falta hoje. Não, eu guardo o sábado, daí... Não é assim, irmãos. Os mandamentos são quantos? 10. Não é 9. Não é 8. São 10. Então, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Como diz o pastor, Shabat. Shabat quer dizer descanso. É o único dia que tem um nome. Todos os dias é o quê? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Né? E o sétimo, ele tem um nome, que é descanso. Sábado quer dizer descanso. Então você teria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, descanso. O próprio nome, né, diz descanso, certo? Então, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E quem é o sábado? O Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Então, dentro da tua casa, manda você. A pessoa veio te visitar, no sábado, não faça trabalho secular. Veja, eu não estou aqui, por favor, vamos esquecer o fariseu. Estamos lendo a Bíblia. Bem, estamos lendo a Bíblia. Então, você agora resolve que vai guardar o sábado, aí você vai guardar, e a pessoa que vem dentro da tua casa, ela tem que se sujeitar ao teu modo de vida, não é o contrário. Ele entra na tua casa, quer fazer de qualquer jeito? Não, aqui não. Hoje é um dia santo, separado para Deus. Essas coisas hoje não fazemos. Certo? E mais. Aí ele diz, por quê? Ele explica por quê. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o... Simples. Mandamento. Mas tem um detalhe que eu quero que os irmãos também entendam. Tá? Aqui, os irmãos vão ver que nós lemos até aqui quantos mandamentos? Até aqui. 1, 2, 3, certo? 4. Ok? Lemos ou não lemos 4 mandamentos? Sim. São 4 mandamentos. Esses primeiros 4 mandamentos são os mandamentos do relacionamento entre o ser humano e Deus. Por isso vocês vão ver que é relacionado a ele. O sábado é de quem? Do homem ou dele? Dele. Certo? Agora, ele vai citar os mandamentos que são o relacionamento de homem para com homem. Certo? Ou homem com mulher, enfim, né? Tá? Agora, por isso, as tábuas, elas tinham 4 mandamentos na primeira e 6 na segunda. Certo? Assim é dividido os mandamentos. Os 4 primeiros são os mandamentos em que vocês vão ver Jesus. Por isso que Jesus cita. Amarás. Qual é o grande mandamento? Ele pergunta para eles. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu
Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Tábua número 1. E ao próximo como a ti mesmo. Segunda tábua da lei. Entendem? Ele não descartou, ele resumiu os mandamentos, mostrando essa divisão para todo ser humano. Por isso que vem algumas dificuldades. Por exemplo, só para a gente ter isso um pouco mais claro. Quem lembra de Colossenses capítulo 2, versículo 16? É uma guerra. Ninguém vos... Quem lembra desse texto? Lembra? Ele diz lá. Ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue pelos dias de festa, pela comida, pela bebida e pelos sábado. Pergunto. Vamos lá. Isso é uma coisa que fala muito, né? Ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber. Pergunto, para que isso fique muito claro. Irmã, a irmã acha que pode comer qualquer coisa? Pode comer aranha, pode comer barata, pode comer qualquer coisa? Sim ou não? Não. Então, peraí. Deus não está dizendo que você pode comer de tudo, certo? Muito bem. Não pode comer de tudo. Cristão de verdade pode beber bebida alcoólica? Sim ou não? Sejam francos. Sim ou não? Não. Vocês concordam que não pode? Ok. Então veja que ele diz que não é para julgar pelo comer nem pelo beber. Então ele não está dizendo que você pode comer tudo. Ele está dizendo que não é para o quê? Esse é o termo que deve ser entendido ali. Então agora a irmã bebe. A irmã bebe. Ela é uma cristã. Estou falando apenas, por favor, um exemplo, tá bom? Né? Eu tenho o direito de julgar ela? Não. Sim ou não? Não. Qual é o meu papel? Auxiliá-la, ajudá-la, para que ela possa abandonar isso. Certo? O outro irmão, por alguma razão, ele foi para a China e aprendeu a comer barata. E agora eu gosto de comer barata. Eu tenho que ajudá-la a mostrar que Deus não se agrada de quem come. Isso é um fato, irmãos. Fato. Certo? Muito bem. Agora ele diz, não julgue pelo comer, pelo beber, nem pelo sábado. A irmã hoje resolve guardar o sábado. Ela resolve guardar o sábado. Aí eu, que já guardo o sábado há muitos dias, né? Eu sou um bom fariseu, daqueles bem, né? Que não sabe dar o testemunho de Jesus, eu vou lá na casa dela, chego lá na casa dela, no sábado, ela está lá cantando e pulando, alegre. E eu chego e eu já vou fazer o quê? Julgar. E Deus está dizendo, não, julgue. Então os irmãos, por exemplo, começam a procurar guardar o sábado. Ninguém tem direito de julgar como você guarda o sábado. É isso que está falando Colossenses. Não julgue. Esse é o papel. Por quê? Porque ninguém pode julgar. A forma como cada um guarda. E era o que os fariseus faziam. Pegou, curou o paralítico todo feliz, indo para casa, coitadinho. E não pode levar o leito. Imaginem, irmãos, o absurdo de chegar. Então, né, o apóstolo vai dizer, não julgue. Você não tem que julgar. A pessoa quer guardar o sábado, a pessoa quer guardar os dias de festa. E olha que ele diz, dias de festa também. Olha que interessante. Nós acabamos de sair da Páscoa. Não me leve a mal. Tá bem? Mas só para que os irmãos entendam isso. Tá? A Páscoa tem um animalzinho, bem simpáticozinho, né? Qual que é? Coelho. Sabe por que é o coelho? Porque o coelho é um animal chamado animal da fertilidade. Todos nós sabemos que coelho não bota ovo. Certo? Acreditem se quiser. Tá? O diabo a Páscoa simbolizada pelo coelho é em honra ao Deus da fertilidade. Que é um Deus, obviamente, demoníaco, pagão, completamente. Deus da fertilidade. E o ovo é o símbolo dessa fertilidade. Entende? Não se engane. Então, não há inocência nessas coisas. Por favor, entenda. O diabo não trata essas coisas, sabe, como se fosse, ai, que bonitinho, não. Ele faz para enganar mesmo. O próprio chocolate, irmãos, né, que a gente... Todos têm lutas. Por favor, aqui lutamos. As lutas que vocês têm, eu tenho também. Todos nós temos. Mas os irmãos precisam saber. O chocolate era considerado o alimento dos deuses. Por isso é que se cria a ideia do ovo e de chocolate. Né? Então, tudo, absolutamente tudo. Vocês têm ideia do que o chocolate faz no organismo de uma criança? É terrível.
Por isso eu digo, é uma luta, irmãos, por favor. Eles têm a lutazinha deles, nós temos as nossas. Não estou aqui dizendo, não, joga, não é nada disso. Nós precisamos conhecer. Se nós não conhecemos, como é que vamos lutar contra? Né? A gente acaba sendo vítima do inimigo. É um caso muito similar. Só de forma rápida, eu sei que não é um assunto, mas sempre vale a pena a gente entender isso. Qual é a maionese mais vendida no mundo, irmão? Sabe quem fabrica? Sabe quem fabrica? Oi? Unilever. Unilever. Muito bem. Unilever. O que é réu em inglês? Hã? E menos? Homens. Se vocês forem observar, a Helmas é a mais vendida no mundo. Por quê? Claro, porque o diabo empurra mesmo. É uma empresa satânica. Né? Helmas. Shampoo mais vendido no mundo. Seda. Seda. Quem fabrica? Unilever. O que quer dizer seda? Artes. Onde de trás para frente? Inferno. Qual é o suco de fruta à base de soja mais vendido no mundo? Inferno. Sabonete. Lux. De Lucifer. Olha o Lux, como é que ele assina. Só vê. Ele assina assim. É uma cruz deitada. Cruz deitada. Irmãos, claro, de repente você diz, mas agora o inimigo não está brincando. É só isso que eu quero responder. O inimigo não está brincando. Entende? Quando a Bíblia fala, né, que a gente deve se abster dos alimentos contaminados aos ídolos, nós que sabemos, precisamos realmente evitar esse tipo de coisa. Entende? Evitar, porque essas empresas, enquanto nós como cristãos estamos procurando propagar o Evangelho, essas empresas estão propagando o satanismo. E o dinheiro que você usa para comprar esse tipo de coisa faz com que eles usem amanhã para decretar tua morte. Porque amanhã você vai lutar contra o satanismo como tem feito hoje. E eles vão, acredite, te perseguir. O apóstolo Paulo diz o quê? Todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E esses grupos estão se juntando, irmãos. Estão se juntando para não permitir que o Evangelho avance. E trabalham assim. Aí você vai ver, por exemplo, né, os produtos que constam nisso aí, é só olhar. Aí vem, né, falta de saúde, enfim, etc, etc, etc. Bom, nós vemos então que, sobre o sábado ainda, né, o versículo 11 de Êxodo 20 diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Irmão, já estamos terminando. Vamos para o livro de Êxodo agora, capítulo 31. Êxodo 31. Só para a gente encerrar isso, nós vamos, se os irmãos quiserem, numa próxima oportunidade, vamos falar mais sobre isso. Tem muito mais coisa para falar, mas por enquanto creio que seria suficiente a gente só encerrar aqui. Veja, Êxodo 31, versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tá? Antes que vocês sigam, eu quero lhes fazer um pequeno comentário. Vocês concordam que a Bíblia toda é inspirada? Concordam? Sim ou não? Sim. Toda a Bíblia é inspirada. Concordo. Só que, de toda a Bíblia inspirada por Deus, só tem uma parte em que o próprio Deus escreveu. Qual é? Os 10 mandamentos. Ah, muito bem. Isso é importantíssimo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas não foi escrita por Deus. A única parte em que ele escreveu foram os 10. Por que vocês acham que Deus fez questão de escrever ele mesmo e escreveu em tábuas de madeira? Tábuas de madeira? Tábuas de pedra. Deus não faz nada por acaso. O que é a rocha na Bíblia? Jesus. Amém. Quem é que veio com a lei escrita no coração? Quem? Jesus. O que ele dizia? Quanto amo a tua lei, a minha meditação de dia e de noite. Lembre-se que havia uma promessa: escreverei as minhas leis nos vossos corações. Mas Deus não podia escrever no nosso coração sem que antes ele escrevesse no coração de quem? Do seu filho. Porque Cristo fez isso aqui e tirou que nota? Então Cristo tira a nota. E aí vem uma promessa.
Deus diz assim: escreverei as minhas leis nos vossos corações. Só tem uma coisa que você pode fazer, uma coisa só, para que Deus não escreva a lei dele no teu coração. No momento que você diz, não aceito. No momento que você disser não aceito, ele não vai escrever. Por quê? Porque ele não é ladrão, ele não é usurpador. A Bíblia diz o que dele? Eis que estou à porta ali. Se alguém entrar. Então ele bate na porta do teu coração, ele diz: eu quero escrever minha lei. Posso? Não, senhor, não quero. Então não vou escrever. Mas se você quer, ele vai escrever. Então ele escreve as leis dele com o próprio dedo dele, certo? Mostrando que, primeiro, escreve com o seu próprio dedo. Quando Jesus expulsou demônios, eles diziam: ele expulsa por Beelzebul. E aí Jesus diz: eu expulso pelo Espírito de Deus, em Mateus. Então ele expulsa pelo Espírito de Deus. E Lucas vai dizer que ele expulsava pelo dedo de Deus. Então o que Deus está dizendo é que ele vai escrever pelo Espírito dele no teu coração, mas também vai escrever pelo seu poder. Poder. Porque alguém diria: não, é impossível guardar a lei de Deus. Ele diz: não, pelo meu poder pode. Com o meu poder pode. E mais, ele não te pediu a nota 10. Ele pediu? Ele pede que você guarde. Procure dar o teu melhor. Ele sabe que a perfeição... Pega essa criancinha. Peça para ela fazer uma letra. Ela não vai conseguir ovar. Ela vai fazer um risco. Você vai pôr a caneta na mão dela, vai fazer o risco, vai dizer: ó, mamãe. Você vai dizer o quê? Tá horrível. O que você vai dizer? Tá bom? Claro, dentro da idadezinha dela, dentro do que ela é capaz de fazer, tá perfeito. Por quê? O que a mamãe espera? A mamãe diz assim: filhinha, faz a letra para mim. A mãe espera que a letra seja toda bonitinha? Não. A mamãe só espera uma coisa, e o papai também: que ela obedeça. No momento que ela pega a canetinha e faz um risco absurdamente esquisito, você diz: nossa, tá lindo. Claro, porque é o que ela pode fazer. Deus olha para nós como olharia para essa criança. E ele vê você tentando dar o teu melhor. Aí ele diz assim: faz a letra A para mim. Você faz uma letra toda de ponta cabeça, não tem nada a ver com a letra A, mas ele aceita. Porque ele sabe que é o melhor que você pode. Entende que é guardar os mandamentos? Isso é guardar. Ele olha não o que você faz, mas o espírito com que você tenta fazer as coisas, com que você procura fazer. E à medida que você vai fazendo, você vai melhorando. Ela começa, é um risco, daqui a pouco já entorta um pouquinho o risco, daqui a pouco um pouquinho mais, daqui a pouco sai a bolinha, daqui a pouco sai o outro. E é assim que nós crescemos em sabedoria, graça e verdade diante de Deus. Como criancinhas, aprendendo com Ele, né? Então, vamos lá? Êxodo 31. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo o quê? 31, Êxodo 31, 13. Certamente, o que é isso? Não tenha dúvida. Certamente guardareis meus sábados. De quem é o sábado? Dele, do Senhor. Por quê? Por que ele disse que é para guardar o sábado? É um sinal entre mim e vocês nas vossas... Para quê? Para que vocês saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado santifica? Não. Deus santifica através do sábado. Entendem? O sábado não santifica. O sábado é um instrumento nas mãos de Deus para santificarmos. Entendem a diferença ou não? Sim. Ótimo. Chá de Marcela é bom para o fígado? Sim. O chá de Marcela cura? Não. Quem cura é Deus. Mas o chá de Marcela é um instrumento de Deus para curar o bom. É bom ou não é? É bom. Mas ele não cura. Ele é um instrumento de Deus. Quem cura é Deus. O grande médico é Deus. Mas ele criou tudo isso como instrumentos nas mãos dele para nos curar. Aí nós pegamos e preferimos tomar um remédio, certo? E tem um monte de contraindicações, que não é o que Deus quer que tome.
mas a gente vai lá por quê? Porque a cura é rápida. A cura não é rápida, ela é engano. A maioria dos remédios chamados paliativos são anestésicos. O que é um anestésico? É assim, você está com dor de cabeça, então tem aqui o encéfalo e aqui está a dor. Ela dói porque o nervo aqui está atuando. O anestésico vem como que corta isso. Então continua o problema aqui, só que você não sente mais porque está o quê? É que nem cachaça, né? Embriagou, você não sente nada. Cai, bate. É a mesma coisa, está embriagado. A Bíblia fala da embriaguez espiritual. Então você está embriagado. A diferença, irmãos, do chamado remédio paliativo, e por favor, não vamos chegar em casa agora e jogar todo o remédio fora. Quero que entendam, por favor, o equilíbrio. Tá? O equilíbrio. Deus fez todas as... que ele diz, as folhas da árvore são para a cura das nações. Não é isso que está escrito? Sim. Olha os nossos antepassados, nossos papais, nossas mamães, nossas avós, o que eles usavam? Chá. Chá. Alguém morreu tomando chá? Não. Eram chás, porque Deus criou tudo isso. Por exemplo, eu não sei se vocês... Quem aqui tem tosse forte? Aquela tosse que não consegue parar. Alguém aqui tem isso? Tem uma tosse que é chamada tosse comprida. E não consegue parar. Irmãos, eu quase morri, eu não conseguia dormir. Eu tomei o que vocês imaginarem de xarope, eu tomei expectorante. Escolha. Um dia alguém chegou para mim e disse: Rogério, faça chá de folha de manga. Folha de manga? Sim, folha de manga. E eu fiz chá de folha de manga. Foi o que me curou. Chá e folha de manga. Então Deus criou tudo isso para nós. Agora, o que a gente faz? Irmãos, por exemplo, né, a tosse mesmo. Né? O que é a tosse? Quando vem a tosse, é porque tem algo errado. A tosse não é o problema. A tosse é o que a gente chama de sintoma. Certo? É o sintoma. Então tem algo errado, vem a tosse. A tosse é um jeito que o teu organismo achou de te avisar que tem alguma coisa errada. Certo? Um problema no pulmão, um problema no aparelho respiratório, enfim, como uma pneumonia, uma bronquite aguda, enfim, né? Aí você vem a tosse ou vem a febre. A febre é o sintoma. É como se nós tivéssemos perdão, bem rapidinho, tá? Só pra gente desvia um pouquinho o assunto, mas acho que tudo soma, né? Você tem, por exemplo, irmãos, é como se nós tivéssemos um quartel-general, né? E nós temos um soldadinho, né? Que são os leucócitos, que eles estão ali, são o alarme do nosso organismo. Entrou um vírus, a gripe, por exemplo, né? E começa um processo inflamatório. Começa aí, né? O vírus a se alastrar, o soldadinho começa a tocar a corneta. É o quartel, houve invasores, né? Ele começa a tocar a corneta, avisando que tem invasores, certo? Essa é a tosse, ou é a febre. Aí o que nós fazemos? Nós vamos lá e damos um tiro nele, matamos ele. Ele para de tocar a corneta, só que agora é festa. Né? A festa é que vai continuar agora. Por quê? Porque o soldadinho que estava tocando a corneta... Então, por exemplo, dá um problema, nós temos a tosse, nós vamos lá e tomamos um negócio para acabar com a tosse. Mas o problema não é a tosse é o aviso de que algo está errado. Entendem? Nós preferimos matar o soldadinho porque queremos dormir. Né? E o soldadinho, coitado, está fazendo o trabalho dele, leva um tiro, mora, e aí o vírus continua fazendo a festa. E amanhã depois a gente vai descobrir. Passou ali 1 ano, 2, aí vem, né, uma cirrose, aí vem um problema muito mais grave. Por quê? Porque aquilo continuou o problema lá. Né? Bom, desviamos um pouco, né, mas só para... Então vejam aqui, né? Olha o que Deus diz então, né? Versículo 13 de novo. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei meu sábado, porque é um sinal, é uma marca. Irmãos, lembrem-se disso, por favor, tenham isso em mente. Lembram, na época das pragas do Egito? Veja que ele dizia: eu vos tirei da terra do Egito. As pragas do Egito, o que tinha que fazer para que não houvesse a mortalidade dentro? Tinha que fazer o quê? Marca com sangue nas portas, não era isso? Sim. Era um sinal. O anjo vinha, via a marca, e o que acontecia? Não entrava. Nós temos hoje uma marca também, irmãos. E Deus está dizendo, não é o homem não, é só ler. Vamos ler de novo? Certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vocês. Qual é o sinal entre Deus e o seu povo? É ele que está dizendo, irmãos, é só ler.
É um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Ah, era para o passado. Não, gerações, irmãos. Né? O que mais? Para que saibam que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Portanto, o que mais? Guardareis o sábado porque é santo para vós. Ele é santo para o mundo? Não. Ele é santo para o povo de Deus. Santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será arquivada do meio do seu povo. Você podia dizer, não, mas nós não guardamos o sábado e não morremos. Claro, misericórdia de Deus. Mas aqueles que não guardarem o sábado sabendo, vão morrer, pode ter certeza. Enquanto o povo de Deus, a questão não é estar condenado porque não guardou o sábado. Não é isso. Ele está dizendo que existirá uma classe especial nas mãos de Deus que não vai conhecer a morte. Lembram os 144 mil? No final a promessa é, esse povo que me honrar guardando o sábado, que vai enfrentar a besta com o sinal de Deus, esse povo não vai conhecer a morte. É o povo que verá Cristo vindo nas nuvens do céu. Agora, é claro, todos? Não todos. Muitos que guardaram o sábado morreram, né? E eles vão ressuscitar. Muitos que não guardaram também vão ressuscitar, não tinham luz. Deus não considera o tempo da ignorância. Mas Deus está querendo preparar um povo especial, peculiar, como ele disse. Eu quero um povo santo, especial, separado. O sábado ele tinha dois propósitos, né? O primeiro era o descanso. Amém. E o segundo era lembrar de Deus. Amém. É só isso o propósito. Amém. Exatamente. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, ponto número 1. Para que saiba quem é o Senhor. Lembrar dele. Você diz, lembra? E o segundo aspecto, como foi falado, de forma descansar. O ser humano precisa de descanso. A ciência está descobrindo agora que o ser humano precisa de descanso. Mas, irmãos, acreditem, é uma coisa impressionante. Vocês sabiam que o organismo humano, ele tem uma espécie de chave, uma espécie de clique, e ele descansa de fato no sétimo dia? É um clique científico. Estão pesquisando agora, estão descobrindo que de fato o ser humano descansa mesmo pelas células implantadas no dia de sábado. É uma coisa impressionante. Assim como você, quando vai dormir depois da meia-noite, você não tem sono reparador. Você vai dormir depois da meia-noite, não há mais a serotonina, que faria com que você realmente apagasse. Por isso, o ser humano é bom que vá dormir antes das 10 horas. Sempre antes das 10, porque aí ele deita, imediatamente a serotonina entra em ação. É uma espécie de anestésico natural no organismo que faz com que você durma mesmo, durma bem. Depois disso, ele não fabrica mais. Tá? E com isso a gente pode aprender dos animais. Né? Começou a escurecer, eles, né, já sabem que eles precisam de serotonina. Né? Instinto, né, que Deus dá. Enfim, portanto, versículo 14, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém, o sétimo dia é o sábado. Outra coisa, o sábado não cai no sétimo dia. O sábado é o sétimo dia, segundo a Bíblia. Guardarão, olha só agora, guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto. O que é perpétuo, irmãos? Sempre. Concerto perpétuo. Né? Então, é um concerto perpétuo entre Deus e seus povos. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal só até o Velho Testamento. Para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e no sétimo dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo Deus. Irmãos e irmãs, eu quero agradecer a paciência de todos nessa noite. Eu acredito realmente, irmãos, que a palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é explicada, ela não deixa dúvida. O que você pode fazer é dizer, Senhor, aceito ou não aceito. Isso não cabe a nós. Isso é você com Deus. Deus te propõe um concerto nesta noite, onde ele diz, filho e filha, eu quero fazer de você um povo santo, eu quero que vocês um povo especial, né? Isso é o que está escrito. Tem muito mais para se falar do sábado, mas por enquanto eu creio que é suficiente para que os irmãos estudem, busquem, né? E procurem, enfim, ver se realmente aceitam o seu pacto ou não. E uma coisa eu posso lhes assegurar,
Isso eu posso assegurar por experiência. Eu tenho certeza que todos que aceitarem esse conselho, independente do que creem ou deixam de crer, que fizerem esse conselho com Deus, verão como a sua vida espiritual vai dar um salto. Vai dar um salto. Porque Deus não mente. É um sinal entre mim e vocês. Os anjos que estão na terra hoje cuidando dos seres humanos, assim como aquele anjo que passava e ele via onde estava o sinal, ele não entrava porque tinha um sinal que dizia: aqui tem um cristão de verdade, aqui tem um servo de Deus. Pode ter certeza, esse sinal ele passa a ser reconhecido pelos anjos de Deus, e essas pessoas que aceitam serão protegidas de forma toda especial por esses anjos, porque o diabo sabe reconhecer o sinal de Deus nos servos de Deus. Isso pode ter certeza que o menino sabe. E ele sabe também, tem muita experiência para se contar sobre essas questões, ele sabe também que esse povo é protegido de uma forma toda especial. Tá? E isso eu poderia contar aqui uma série de testemunhos, indiferentemente do que cada um crê, né, que estão intimamente ligadas a isso. Igrejas inteiras com um demônio poderosíssimo trabalhando, a igreja toda tentando segurar esse demônio, ninguém conseguiu. E o demônio não pôde me tocar, não pôde. Eu sei que não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque pecador eu sou como qualquer um, mas eu tenho certeza, aquele demônio viu o sinal de Deus em mim. E eu acredito, e por isso insisto com a igreja, que procure estudar esse assunto, né, e se entende que há luz nele, por favor, façam isso com você. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.